A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Muito bom estar com você aqui no YouTube, também no Facebook. Se você não é inscrito no nosso canal, se você não segue ainda a nossa página, comece a fazer isso agora, sem demora. Queremos abraçar com muito carinho você, ouvinte da Rádio do Bem, Rádio Cultura de Quixadá 102.1, levando até você sempre a boa nova, a evangelização, aquela palavra que transforma o nosso coração. Um abraço a você que nos acompanha na Cultura FM, de segunda a sexta, às 8 da noite, e aos sábados, mais cedo, às 4 da tarde. E já queremos acolher, com muito carinho, com muita satisfação, a você, querido Ângelo, Fábio, José Otávio, Simone, Vanessa, vocês que já estão conosco desde cedo, agora, ao vivo, aqui pelo Instagram. Então vamos chegando, abraço a você com muito carinho, não é? O Jeverton, o Márcio, que já está aqui conosco também. E você que já chegou, tá bom? Começa a convidar outras pessoas. Vamos fazer isso. Vamos enviar o avião da confiança para que mais e mais pessoas possam se unir a nós neste momento de reflexão, neste momento de oração, que é o Breviário da Confiança. Para quem não conhece, você que está nos vendo pela primeira vez, talvez no YouTube, no Facebook, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura pela primeira vez, o que é o Breviário da Confiança? É uma grande riqueza, um livro que foi escrito por um sacerdote lá de Taubaté, o Monsenhor Ascânio Brandão. É um livro muito antigo, o Monsenhor já foi chamado por Deus à sua presença, acreditamos que está lá no céu pela vida santa que teve. E este livro foi reeditado, publicado mais recentemente pela editora Cleofas, que é editora fundada pelo professor Felipe Aquino, que muitos de nós conhecemos através da Canção Nova. E aí esse livro chegou até a nossa comunidade, a comunidade Mariana Boa Semente, e nós começamos a usufruir dessa riqueza, né? Nós, membros da comunidade, começamos a ler no nosso dia a dia, fazemos isso ainda, fazem alguns anos que a gente tem tido esta atitude edificante para as nossas vidas. Muita gente já conhece este livro e sentimos de aqui, neste espaço, nas redes sociais, divulgar o Breviário da Confiança. E graças a Deus está fazendo um bem enorme a cada pessoa que está aqui podendo participar, sendo sempre fortificado, animado, aconselhado, orientado pelo Breviário da Confiança. Não é não, Luizinha? Hein, Rita? O que é que você diz, Joélia? Hein, Morgana? Tem ou não tem ajudado muito a você? Porque a mim tem feito um bem muito grande. A você também, Flavinha? Com certeza, eu tenho certeza, a gente sempre partilha, às vezes encontra um irmão, outra irmã, alguém que deixa aqui o comentário e a gente vê o bem que tem feito o Breviário da Confiança. Por isso é importante você convidar mais pessoas para participar desse momento. Vamos evangelizar? Mês das Missões, Santa Teresinha está nos lembrando isso aqui, a padroeira das missões, essa grande amiga, esta grande santa, pequena e grande, grande porque pequena, e que com o seu coração missionário tem feito um bem no mundo inteiro, né? Tinha um espírito tão missionário que disse, olha, lá no céu não quero descanso, quero continuar a minha missão, vou passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. E nós que ainda estamos aqui na terra, temos que abraçar a nossa missão de fazer o bem. Um abraço a você que está conosco, a querida Dona Gilda, Ana Érica, a Loja Coração de Maria. Um abraço a você, Luciana, minha mãe, sua bênção, já está conosco também, Berenice, Regina. Vamos chegando, só gente boa chegando e agora vamos enviando o avião da confiança. Vamos lá, não dá descanso neste aviãozinho, tá bom? Vai tocando, 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 enviando. Você que está nos ouvindo pela rádio, liga para alguém, manda uma mensagem aí no seu WhatsApp. O importante é que pessoas e mais pessoas possam ser alcançadas por esta página de hoje do Breviário da Confiança, que é muito forte e muito necessária para mim e para você. Vamos lá, Dudu, vamos evangelizar. Você vai chegando e já vai evangelizando, tá bom? Vamos entrar em oração para que o nosso coração possa ir se abrindo e Deus possa ir agindo. É muito importante.
Sem a graça de Deus, não somos nada, nada podemos. O que você pode fazer de mais concreto na sua vida, meu irmão, é rezar para Deus em você realizar. É o que você mais concretamente, com mais eficácia, pode fazer na sua vida. Rezar para que, pela graça de Deus, o bem você possa realizar. Então vamos rezar para que Deus, neste dia de hoje, possa falar ao nosso coração, possa nos fortalecer e nos animar na nossa missão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Crendo na presença viva de Jesus em cada sacrário das nossas igrejas, aqui conosco agora, Ele está no meio de nós. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. No momento que você está vivendo na sua vida, cheio de abandono e confiança, vamos dizer juntos: Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. E pedindo a intercessão dos santos, que são modelos para nós, que são grandes amigos no céu, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. São Paulo da Cruz, festejado neste dia de hoje, rogai por nós. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ainda dá tempo de você chamar mais alguém. Faça o bem evangelizando alguém. Faça o bem evangelizando alguém. Convide. Convide para esse momento agora alguém da sua família, algum amigo, algum companheiro de trabalho. Faça o bem evangelizando alguém. Essa palavra de hoje, ela é muito necessária para mim e para você. Breviário da Confiança deste dia 19 de outubro. Feliz penitência que me deu tanta glória. São Pedro de Alcântara, prodígio de penitência e de oração, viveu sofrendo. É de apavorar o que dele escreveram os seus biógrafos. Quanto não padeceu de disciplinas, jejuns, calúnias, perseguições, maus tratos, martírios cruciantes. Viveu no Calvário, observou toda a austeridade dos anacoretas.
Nosso Senhor não se deixa vencer em generosidade. O céu é recompensa tão grande e tão desproporcionada aos maiores sofrimentos desta vida, que tudo é pouco para tão grande glória. São Pedro de Alcântara, no esplendor da glória, aparecendo a Santa Teresa, disse-lhe, como o vencedor que recebeu a palma do triunfo: feliz penitência. Oh, sim, feliz penitência que me alcançou tamanha glória. Quando nesta vida penosa e triste, certos golpes, reveses e privações nos custarem o sangue do coração, coragem. Vamos, um olhar para o céu. Seja a nossa penitência a penitência que nos mandar Jesus. Isto é, a contrariedade, o revés, a doença, tudo o que vier das mãos de Deus. Mas vale aceitar resignadamente a cruz que nosso Senhor nos põe sobre os ombros, do que procurar voluntariamente outras, cujo peso nossos ombros tão fracos talvez não possam suportar. Eia, coragem, tudo passa. Soframos o dia desta vida e teremos o gozo eterno. No céu, nos alegraremos de ter sofrido aqui. Ó feliz penitência que nos dará tanta glória. Que palavra, hein, meu irmão, para começarmos a semana, mas faz parte do nosso crescimento encarar esta realidade necessária do sofrimento que leva ao salvamento. É muito importante. A insistência que o Monsenhor Ascânio tem junto a cada um de nós, que buscamos crescer na relação com Deus aqui no Breviário da Confiança, quando ele nos fala sobre as provações, sobre as dificuldades da vida, sobre os reveses, sobre as contrariedades, sobre os sofrimentos, é porque se eu e você não entendermos o sentido que eles têm, nós os desperdiçamos e não nos salvamos. E aí está uma realidade que hoje vai estar sendo ressaltada por alguém que fez essa experiência. O sentido do sofrimento e o prêmio que nos está reservado se nós compreendermos este sofrimento como uma via, como um caminho para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso salvamento, para a nossa salvação. Por isso que não dá para falar sobre isso, refletir sobre isso, sem um olhar voltado para o céu. Somente com o meu olhar, somente com o seu olhar, entendeu, Fatinha? Entendeu, Marta? Hein, Ana Lourdes? Hein, Érica? Somente com o nosso olhar voltado para o céu, nós conseguimos, mesmo em meio aos sofrimentos, manter o nosso coração a Deus fiel. Este olhar para o céu mantém o nosso coração, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, mantém o nosso coração a Deus fiel. Monsenhor Ascânio, ele traz sempre exemplos luminosos que possam nos iluminar, que possam nos animar. E hoje ele traz um franciscano, um grande franciscano espanhol, nasceu ali no finalzinho do século XV, viveu praticamente no século XVI, morreu com 63 anos e Deus fez uma obra linda nele, a ponto de com 20 anos ele já tinha grandes responsabilidades, já estava à frente de grandes missões na sua congregação, a
congregação de São Francisco, né, na ordem franciscana, São Pedro de Alcântara, um grande homem de Deus, um grande conselheiro, né, foi conselheiro de imperador, de rei, né, amigo de outros que se tornaram santos. Nós vamos ver hoje, inclusive, uma aparição dele para Santa Teresa d'Ávila. Ele chegou a ser diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila. Então, um exemplo maravilhoso. E um exemplo que mostra para mim, para você, que a penitência, que a dificuldade e que a cruz pode ser entendida dessa forma. Feliz penitência que nos dá tanta glória. Essa frase é dele em uma aparição a Santa Teresa, como a gente vai rever daqui a pouquinho. Nós já fizemos a leitura, mas a gente vai estar retomando o texto, não é? Então, ele quem diz isso para ela: feliz penitência que me deu tanta glória. Ele era um prodígio de penitência e de oração e viveu sofrendo. Diz o Monsenhor Ascânio que, quando a gente vai ler a história de São Pedro de Alcântara, balança a gente, não é? Porque padeceu de muitas disciplinas. Era um homem que fazia muito jejum, dormia pouco, uma vida de sacrifício. Ele se sacrificava, ele se penitenciava. Mas atenção, além dessas penitências que ele mesmo proporcionava a si, e aí a gente vai entender o sentido disso, além dessas mortificações que ele mesmo as buscava e através delas se purificava, se aperfeiçoava, é o que a gente chama de mortificações ativas. É o jejum, algum sacrifício que você faz, você quer fazer uma coisa, mas você não faz, você renuncia àquilo, mas dando sentido a isto, entendeu? A igreja ela nos recomenda isso. O jejum, por exemplo. Seria muito bom que eu e você praticássemos com frequência o jejum. Os dias assim mais adequados são as quartas e as sextas, pela tradição dos cristãos, né? O problema é que a gente, às vezes, nem naquele dia ali na Semana Santa, na quarta-feira de cinzas, ali para começar a quaresma, ou na sexta-feira da paixão, que são esses dias mínimos, assim, que a igreja nos aponta, às vezes nem nesses dias a gente dá o braço a torcer. E por isso a graça de Deus não pode nos favorecer. E aqui eu já quero refletir com você por que isso? Por que isso? Né? A gente já tem falado muitas vezes aqui. A minha alma e a sua é uma alma que adoeceu, porque lá no paraíso o pecado aconteceu. A minha alma e a sua, guarde isso no coração, a minha alma e a sua é uma alma que adoeceu, porque lá no paraíso o pecado aconteceu. Nossas almas eram sadias. Deus nos fez sãos, à sua imagem e semelhança, aptos ao amor, ordenados. Adão e Eva não eram desequilibrados, né? Você é um pouquinho desequilibrado? Eu sou um pouquinho desequilibrado, né? Às vezes você, diante de uma situação, se agita, se impacienta, né? Se preocupa exageradamente. Você experimenta algum tipo de desequilíbrio na sua vida, sim ou não? A gente estoura, a gente se zanga, a gente agride, a gente diz uma palavra que não queria dizer. Vamos lá. Quem aqui experimenta essas desordens, esses equilíbrios? Será que só sou eu? Hein, Lucineide? Hein, Dinalva? Hein, seu Lorival? Diga aí. O senhor percebe que é também um pouquinho desequilibrado, né? Às vezes a gente diz isso com alguém, né? A gente vê alguma pessoa assim estourar, ou, sei lá, falar o que não deve, a gente até diz, Ave Maria, fulano é muito desequilibrado. Quem não é? Hein, Ana Lourdes? Quem não é? Quantos de nós
não percebemos isso, né? Com todas as letras a gente diz, eu estou tão desequilibrado. Tem épocas que a gente fica mais desequilibrado ainda, né? Diante de alguns problemas da nossa vida. Pois muito bem, não era assim. A gente foi feito certo. Deus não nos fez desequilibrados, não. Deus tudo que faz é bom. E quando Deus fez a mim e a você, Ele disse que era mais que bom, né? Ele disse que era muito bom, muito bom. Então Deus nos fez equilibrados. Mas quando entrou o pecado no mundo, a gente se desordenou, a gente se desequilibrou. E o pior é que quanto mais a gente vai pecando, mais a gente vai se desequilibrando. Você entendeu? Aquilo que Adão e Eva já desequilibraram na nossa vida, quando a gente vai pecando, seja qual for o tipo de pecado. Se for um pecado ligado aos bens materiais, você vai ficar cada vez mais desequilibrado, cada vez mais apegado. Você está entendendo? Se for um pecado voltado à questão da sexualidade, você vai ficando cada vez mais desequilibrado, cada vez mais mal inclinado, mais facilmente tentado. É assim que funciona. E como é que a gente faz para reverter isso? A gente tem que ir com a graça de Deus. Tudo é graça, viu, gente? Não é só o nosso esforço. Até para a gente entender isso aqui, é Deus que está iluminando. Se você está entendendo isso aí, você está entendendo? Isso que eu estou falando até agora, me diga, você está entendendo? Por que é que a gente se desordenou? Por que é que a gente se desequilibrou? Por que é que a gente experimenta isso na nossa vida? Esses desequilíbrios, essas desordens que muitas vezes se transformam em pecados até graves. Você está entendendo? Que bom, Luciana, está entendendo? Já é graça de Deus. Já é a graça de Deus. Entende, Cristina? Já é a graça de Deus que vai nos dando esta compreensão. Tudo é graça. E a mesma graça de Deus, entende, Flavinha? Ela vai nos mostrando que a gente precisa, como que por uma forma de tratamento, nos submeter ao sofrimento. E este sofrimento, claro, com base na oração. Primeiro de tudo, a oração. Primeiro, antes mesmo, e claro, sempre é a oração que vai nos levar, eu e você temos que dar um basta no pecado. Pronto. Então, vamos começar o tratamento aqui. Vamos lá. Primeiro passo do tratamento, sempre pela graça de Deus. Você quer ser uma pessoa equilibrada, ordenada? Levante a mão aí. Vamos lá, Vicentina. Quem quer ser uma pessoa equilibrada, ordenada, ao céu destinada? Olha lá. Quem quer ser uma pessoa equilibrada, devidamente ordenada, harmonizada, santificada e ao céu destinada? Eu quero vou levantar as duas mãos aqui. Pois bem, então precisa de um processo, porque a gente está desordenado, a gente está desequilibrado. Vamos lá. O primeiro processo é romper com aquilo que nos adoeceu e nos adoece mais e mais. Imagina que você vai a um médico e o médico dá um diagnóstico. O médico diz assim, olha, você está doente, sua doença é grave, mas tem jeito. Aí você já se anima, né? É mesmo, doutor? É uma doença muito séria, mas tem cura, tem tratamento. Você pode ficar bem. Aí você já se anima, né? Agora é o seguinte, você adoeceu porque você está comendo de um jeito errado. Esse tipo de alimentação aqui é que está lhe adoecendo. A primeira coisa que você tem que fazer é parar de comer isso. Está acompanhando, né, o raciocínio? Então, a primeira coisa que eu e você temos que fazer em um tratamento, quando estamos com alguma doença que tem uma causa, de alguma forma por nós provocada, é parar com aquilo. Imagina uma pessoa que vai ao médico e está com problema sério de pulmão porque fuma. Vamos pegar esse exemplo aqui. Chega lá, está com a tosse, falta de ar, né? Problemas aparecendo. Vai ao médico, o médico diz, olha, aqui problema sério no pulmão, a gente viu aqui na radiografia, mas tem jeito, você pode ficar bom, aí você se anima. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de fumar.
Agora me diga, se essa pessoa que ficou até animado, né, em ser curado, se ela não tiver esta decisão de romper, de parar com aquilo que está lhe adoecendo, não tem tratamento que dê jeito. Não tem médico que possa resolver o problema. Então, por isso que o começo do tratamento é parar com a causa da doença. E a causa da doença é o pecado. Bom, aquele lá de Adão e Eva já foi, não tem mais como a gente voltar atrás, já aconteceu. E nessa parte aí, Deus já resolveu. Deus já resolveu. Então não adianta dizer, o problema é por conta de Adão e Eva. Não, Deus já resolveu. Mandou o seu Filho Jesus, morreu por nós na cruz, mandou o Espírito Santo, foi derramado no meu coração e no seu. Então nós já temos a graça de Deus, que é uma graça muito especial, que se chama graça santificante. Uma graça especializada em nos fazer santos. É a base, é o começo de tudo. E ela vem como remédio àquele pecado original. Agora, o meu pecado e o seu, a culpa é minha, a culpa é sua. Então vamos criar juízo e vamos parar de pecar. A primeira parte do tratamento é essa. Parar de fumar, parar de beber, parar de comer coisa errada. Nessa comparação você está entendendo, né, Luísa Neumann, que a gente está fazendo. Hein, Patrícia Cauane, está entendendo? Primeira coisa, parar com o pecado. Porque se eu continuo pecando, eu vou cada vez mais me desequilibrando, me desordenando e me condenando. E não me santificando. Então, a primeira coisa, parar com o pecado. E aí buscar a confissão. Mas é porque, sem querer, quando eu me dou conta, pequei de novo. Tem remédio, olha, tem o tratamento, tem para todas as situações, entendeu, Eliane? Vai aí, procura o padre, procura a confissão, se confessa com frequência e vai cada vez em cada confissão, você vai perceber que eu e você vamos nos fortalecendo nessa luta contra o pecado. Muito bem, mas essa é a base, é o primeiro passo do tratamento, né? Não basta parar de fumar, parar de beber, nessa comparação, não basta parar de comer coisa errada, dentro dessa comparação. Isso já é muito, muito, muito importante, mas existem outras coisas necessárias para o tratamento. Você vai ter que tomar alguma medicação, vai ter que comer as coisas certas. E aí onde entra a oração. A oração é o alimento correto. A alimentação é o remédio, a oração é o remédio certo. A oração é o alimento correto, a oração é o remédio certo. Então, quando eu rezo, quando eu tiro um tempo todos os dias para rezar, mas não só isso, quando eu passo o dia assim com o meu coração em Deus, né? Vamos fazer a nuvenzinha de corações, vamos lá? Corações ao alto, corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Quando eu passo o dia de manhã, de tarde, de noite, acordo de madrugada, coração em Deus. Acordo cedinho de manhã, coração em Deus. Vou fazer as coisas em casa, coração em Deus. Estou na esteira, fazendo exercício, coração em Deus. Estou na academia, coração em Deus. Estou lá no meu trabalho, o que é que você está fazendo agora? Diga aí. Não sei, talvez você esteja no seu trabalho, talvez esteja na cozinha. Escreve aí no comentário, o que é que você está fazendo agora? Hein, Alana? Hein, Jarlene? O que é que você está fazendo agora? Hein, Catinha? Bota aí. Estou fazendo isso, mas com meu coração em Deus. Entendeu? Isso é a oração. E aí é assim que eu vou para a missa, buscar o alimento certo, o remédio correto. Então tem esses momentos fortes, né? Um horário, um lugar, recolhimento, meditação, ler a Bíblia, ler um livro como o Breviário, e ali eu vou lendo, Deus vai me favorecendo, Deus vai me alimentando, Deus vai me fortalecendo, está entendendo? E aí vai acontecendo o tratamento, Vou à missa, olha, a missa, Deus entra em mim. Uma das coisas mais sem noção, como se diz, né? Uma das coisas mais insensatas que a gente pode fazer é não ir à missa podendo ir. Pense comigo. Você precisa de tratamento, você precisa de salvamento. Você precisa ser equilibrado, santificado, reordenado, curado e para o céu levado. Quem pode fazer isso é Deus. Na missa a gente recebe Deus. Pensa comigo, não é difícil entender isso.
Na missa, a gente recebe Deus. Jesus é Deus, o Filho de Deus que se fez homem, que assume a aparência de pão para virar alimento para mim. A gente falou de se alimentar da coisa certa. Pois é, não tem alimento melhor do que o pão da vida. E às vezes a gente, que precisa desse tratamento, que precisa desse alimento, a gente não vai para a missa. Pode ir e não vai. Troca, sei lá por quê. O que é que você faz na hora da missa e você poderia ir? Entendeu? Se você me diz, não, é porque na hora da missa eu estou cuidando do meu pai doente, da minha mãe doente, eu estou fazendo uma coisa assim imprescindível, ou porque o meu trabalho é exatamente na hora da missa, não tem nenhum outro horário, etc. Então tem situações, não estou falando destas, aí você vai se esforçar para pelo menos a missa de domingo ir, né? Por favor. A maioria das paróquias tem sábado à noite, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite, então é difícil você dizer que não tem tempo para ir, pelo menos a missa dominical. Mas se na semana você pode ir, vá. E isso faz parte do tratamento. Agora, atenção. Faz parte do tratamento também cuidar das consequências da doença. Por exemplo, vamos pegar uma doença aqui que às vezes acontece por conta de um acidente. Uma pessoa sofreu um acidente, né? Talvez por imprudência, tem aquele acidente que você não teve culpa, né? Mas tem aquele que você fez por onde? Você foi imprudente, em alta velocidade, num carro, numa moto, sei lá o quê. Não prestou atenção, andando aí desatento, né? Não seguiu as leis de trânsito, né? Estava lá o sinal vermelho, você resolveu passar para ver se estava certo, pá, aconteceu um acidente. E aí você quebrou uma perna, quebrou um braço, alguma coisa desse tipo. Tem jeito, tem tratamento. Mas além de outros cuidados que você vai ter, tem um tratamento, por exemplo, que você vai precisar contornar as consequências daquele acidente. Para ficar mais claro, por conta daquele acidente você teve que engessar a perna. Ficar lá um bom tempo de perna engessada. Quando tira o gesso, essa perna está funcionando igual a outra? Sim ou não? Não, você sabe que não. Ela está meio dura ou muito dura. Ela precisa voltar a funcionar corretamente. E aí você vai ter que fazer um negócio chamado fisioterapia, por exemplo. E muitas vezes é um processo doloroso. É um processo doloroso, mas que você tem que fazer para que o bem possa acontecer. Então você se submete àquela dor para conter, contornar, sanar as consequências daquele acidente, daquela doença. Porque se você não se submeter àquele sofrimento, você não vai ter o tratamento. Você não vai conseguir a sua saúde de volta. É aí onde entra o sentido do sofrimento. E os santos foram entendendo isso. E até procurando isso. E é o que eu e você fazemos quando nós nos mortificamos, quando nós fazemos um sacrifício, quando nós fazemos um jejum, desde coisas pequenas que você pode renunciar. Não estamos falando da renúncia do pecado, porque isso aí não é sacrifício, é obrigação. Eu vou fazer um sacrifício, eu não vou falar mais da vida de ninguém. Não, isso aí não é mais do que a sua obrigação, entendeu? Não é sacrifício, não, é sensatez, é juízo. O sacrifício é quando você até pode fazer uma coisa e não vai fazer. Uma renúncia, como é o caso do jejum, como é o caso das mortificações, ou essas pequenas atitudes que você vai tendo na sua vida, sob o seu controle, elas são como São Pedro de Alcântara fazia, renunciar a horas de sono, fazer jejum, vestir uma roupa mais humilde possível, procurar sacrificar o seu tempo para ajudar outras pessoas. Então essas coisas, esses sofrimentos que nós podemos programar, eles são muito importantes, mas não são os mais importantes no tratamento.
os sofrimentos mais importantes nesse tratamento, pelo qual eu e você precisamos passar para voltar a ser pessoas curadas, né? Como os desportistas dizem, saradas, são aqueles sofrimentos que Deus nos permite e que nós acolhemos. Por isso que São Pedro de Alcântara não só vivia essas disciplinas, esses jejuns, mas ele foi alvo também de muitos sofrimentos que Deus permitiu, não foi ele que programou. Por exemplo, ele foi caluniado. Você acha que alguém programa uma calúnia? Hein, Leuda? Você acha que alguém programa? Gente, olha, por favor, para mim sofrer, alguém invente aí um boato sobre mim. Não funciona assim, né? O boato vem, a calúnia vem, a gente falou sobre isso nesses dias, sem a gente programar. Mas se vier, nos cabe aceitar. Lembra do exemplo de São Geraldo Magela, que a gente falou na semana passada? Muito bem. Ele sofreu perseguições. São Pedro de Alcântara, esse franciscano aqui que a gente está tendo hoje como exemplo que o Monsenhor Ascânio está dando para nós. Foi maltratado, passou por situações muito difíceis na sua vida. Você está enfrentando situações difíceis na sua vida? Está dentro de uma misteriosa permissão de Deus. Não é Deus que está lhe maltratando, mas Deus está permitindo que isso aconteça, para daí tirar um bem. Porque Deus sabe que este sofrimento serve para mim e para você como tratamento. Tratamento para a nossa carne que ficou doente. Porque tem 3 coisas que nos privam do céu, se a gente não correr atrás do prejuízo. Um é o mundo. 3 coisas que nos desequilibram cada vez mais, dentro dessa linguagem que a gente está usando hoje. 3 coisas que nos adoecem mais ainda espiritualmente e até fisicamente. Porque a gente é um complexo, corpo e alma, tudo junto. A gente não é só espírito como os anjos, a gente não é só corpo como os animais, nós temos essa mistura fantástica que Deus fez. Então, quando a gente adoece, adoece tudo, né? Então, uma dessas coisas que nos prejudica é o mundo, para dizer assim, a realidade ao nosso redor, se fosse igual ao paraíso quando Deus criou, só nos ajudava. Mas quando o pecado entrou no mundo, né? Então o mundo ficou desordenado. O mundo que é movido pelas pessoas que se tornaram desordenadas, ficou desordenado. Então tem muita coisa no mundo que nos arrasta para o pecado. Muitas realidades do mundo nos fascinam, nos seduzem, e nos levam a pecar. Um outro fator, assim, claro, é o próprio demônio, que foi feito bom por Deus, um anjo perfeitíssimo, mas que se deixou encher de orgulho, rompeu com Deus, ainda convenceu 1/3 dos anjos, fez aquela confusão toda e veio para a terra para nos infernizar, para nos adoecer e para o inferno nos arrastar. Então nós enfrentamos também essa batalha espiritual com os anjos do mal. Agora, existe um terceiro inimigo que esse é o pior de todos. Você pode estar dizendo, pior de todos? Pior do que esse mundo perdido que está aí, que passa o tempo arrastando a gente para o que não presta? Muito pior. Pior do que o demônio? Tem um inimigo pior do que o demônio? Com certeza. E onde é que ele está? Em você, em mim. É a minha carne. A minha carne que não tem a ver com o meu corpo não, viu gente? A minha carne, essa linguagem que a gente vê na Bíblia, a carne, ao contrário do que a gente pensa, né, que está mais ligada ao nosso corpo, se trata exatamente dessa nossa alma doente. Então, nosso pior inimigo está dentro da gente, somos nós mesmos. Porque nós ficamos desequilibrados, desordenados. E temos essa tendência em nós. Qual é o inimigo que você acha pior? Se eu perguntasse assim, qual é o inimigo que você acha mais perigoso? O que está na sua cidade, circulando nas ruas da sua cidade, você, meu Deus, tem um inimigo aqui dentro da cidade. Um inimigo que está cercando a sua casa, ao redor da sua casa, rodeando a sua casa, ou um inimigo que está dentro da sua casa. Vamos lá, dos 3. Qual é o inimigo mais perigoso? O que está na sua cidade, a qualquer hora pode lhe atacar. Um inimigo que você sabe que existe, está rodeando a sua casa, você consegue ver até a sombra de vez em quando passando.
ou um inimigo que está dentro da sua casa? Já está dentro, não é não, Luciana? Esse é o pior. E esse que já está dentro é a nossa alma doente. Mas ela tem tratamento e o tratamento dela passa pelo sofrimento. Dentro de mim tem um Pádua velho, dentro de você, Patrícia Cauane, tem uma Patrícia velha, dentro de você, Luizinha, tem uma Luísa velha. Velho no sentido de dizer arruinado pelo pecado, envelhecido pelo pecado. E esta realidade tem tratamento pelo sofrimento. Por quê? Porque na medida em que eu vou provocando ou aceitando estas contrariedades, eu vou trabalhando a minha vontade. Na medida em que eu provoco ou acolho as contrariedades, eu vou reordenando a minha vontade, para que ela seja voltada para a santidade, voltada para a eternidade. Está dando para entender? Naquele exemplo que eu dei da fisioterapia, a perna está dura lá. A vontade dela, que ficou doente, é ficar dura. Mas não dá para você andar com a perna dura assim, né? Então você vai ter que contrariar aquela vontade da perna doente. E aí lá vai a fisioterapia, mexe, tá doendo, doutor, tá doendo aí. Não, mas precisa, vai, força, vai, tenta fazer um pouquinho, mais um pouquinho. Que dói, mas certo, hoje vamos fazer isso, amanhã vamos fazer mais um pouquinho. Mas se você não for fazendo aquele tratamento que passa pelo sofrimento, sua perna vai ficar dura, vai ficar torta, seu braço vai ficar torto. Você passou lá, sei lá, um mês na tipóia, você passou um mês lá no gesso, entendeu, Pedro? Entendeu, Otávio? E aí, para que ele volte a agir de um jeito normal, o seu braço ele vai ter que fazer esse tratamento que passa pelo sofrimento. Deu para entender? Por isso que São Pedro de Alcântara acolhia tudo isso, essas perseguições, esses maltratos, esses martírios, entendendo que eles tinham um sentido e que tudo isso ia curando o coração dele, ia purificando o coração dele. Por isso ele viveu o Calvário, por isso ele observou todas as austeridades, né, dessa vida espiritual exigente. E o bom, gente, é o que o Monsenhor vai dizer hoje. Nosso Senhor não se deixa vencer em generosidade. Deus compensa esse nosso esforço, essa nossa abertura à graça de Deus. E a grande recompensa é o céu, vale a pena. Você só faz uma coisa, e se ela for difícil, se você souber que vale a pena. É não? É. Eu lembrei hoje, por exemplo, né? Talvez até ele esteja por aqui. Não vou dizer para não expor, né? Embora seja uma coisa bonita, né? Se ele estiver por aqui, talvez ele pode até deixar o comentário. Eu conheci um jovem, hoje ele não é mais tão jovem, mas ainda é jovem, que na sua tenra juventude ele se apaixonou por uma menina. Só que ele morava na cidade vizinha e a menina morava aqui em Quixeramobim. Pois esse jovem, às vezes, pegava a sua bicicleta, porque era o que era mais viável para ele naquela situação, e chegou a vir de bicicleta para encontrar com a menina. Quer dizer, ia de uma cidade para outra, uma distância, e não era naquele espírito dos atletas aí, né? Que também, porque acham que vale a pena, vão às vezes de cidade a cidade longe ali, tá, na bicicleta. Ali também é um exemplo. Fazem por quê? Porque veem que aquilo vale a pena, o esporte. É cansativo, é o sacrifício, mas vale a pena. No caso desse jovem, era por amor. Um momento de romantismo aqui no Breviário da Confiança. Mas a recompensa que ele tinha quando chegava aqui, que encontrava a menina, devia rolar um clima muito legal. Ele esquecia completamente todo o esforço, todo o cansaço. Ele dizia: feliz penitência. Chegava talvez com as pernas cansadas de ter pedalado, talvez com sede, cansado, fatigado, mas feliz penitência que me deu tanta glória. Você está entendendo? Quando a gente reconhece que algo vale a pena, a gente
sofre as penas. Entende, Adriana? A gente vê que aquele sacrifício tem sentido. E Deus, Ele não se deixa vencer em generosidade. Quanto mais Ele percebe a minha generosidade, maior será a minha glória na eternidade. O céu, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo agora, o céu é uma recompensa tão grande e tão desproporcionada quando nós comparamos com os sofrimentos desta vida, com os maiores sofrimentos desta vida, que tudo é pouco para tão grande glória. Você entende? Por isso que se eu e você não olhamos para o céu, o nosso coração não consegue ser a Deus fiel. A gente precisa olhar para a recompensa que nos aguarda. E a grande recompensa do céu vai ser estar para sempre com Deus. A gente não sabe exatamente como é lá, mas aqueles que tiveram a iluminação de Deus, e nós temos isso na revelação da Sagrada Escritura, nos dão essa certeza que nada se compara. Não tem nada, pense a melhor coisa que você já viveu nessa vida, não é nada diante da felicidade do céu. Por isso vale a pena. Vale a pena já nesta vida, porque nós vamos nos tornando pessoas mais felizes, porque mais perto de Deus, porque na vontade de Deus, porque equilibrados por Deus, porque santificados por Deus, é uma felicidade, é uma recompensa que a gente já começa a experimentar nesta vida, mesmo em meio aos sofrimentos. Porque esses santos aqui que a gente escuta, essas histórias, fica assim com a mão no queixo, eles sofriam, mas tinham paz. Tinham paz, porque era um sofrimento com sentido de tratamento, era um sofrimento em Deus. E aqui eu digo outra coisa que é muito importante para você. Eu e você temos como uma meta nos tornarmos como Jesus. Os santos entendiam isso. E eles iam vivendo essa realidade do sofrimento, não só, claro, inicialmente sim, para que o homem velho, para que a mulher velha morresse, para que a carne fosse purificada e devidamente reequilibrada, santificada, mas passando essa etapa, o interesse deles era unir-se cada vez mais a Jesus, ser cada vez mais como Jesus. E é importante que eu queira ser como Jesus ali, nascendo nos braços de Nossa Senhora, cuidado por Nossa Senhora. É importante que eu e você queiramos ser como Jesus, fazendo sempre o bem em todos os lugares, falando coisas boas, fazendo coisas boas, mas ser como Jesus precisa ser como Jesus também na cruz. E aí nós já vamos entender o sofrimento não mais como um tratamento, mas já ficamos bons. Vamos entender agora o sofrimento como um oferecimento. É um nível bem mais avançado. Mas você entende? Os santos eles vão fazendo esse caminho até chegar nesse ponto. Para que através do seu sofrimento eles consigam fazer muitos salvamentos. Muitas pessoas sejam salvas. Lembrando aqui de Santa Teresinha, gente, é um mistério. Santa Teresinha, ainda bem jovem, ela, depois de passar por muitos sofrimentos, entendendo esses sofrimentos como uma forma de tratamento e cada vez mais percebendo que eles podiam e deviam se tornar um oferecimento, ela, em um momento da vida dela, se determina a fazer isso pela salvação dos pecadores. E tinha um homem que ia morrer, já estava condenado à morte, um grande criminoso, e ela assume essa oferta de vida, inclusive dos seus sofrimentos, a sua oração, mas também a sua aflição, pela salvação daquele homem. E aquele homem, poucos instantes antes de morrer, aquele homem que tinha até se negado a se confessar, pouco antes de morrer, ela lê no jornal que ele beijou a cruz de Jesus. E aquele gesto para ela foi uma certeza de que ele tinha sido salvo.
que ela assumiu como seu primeiro filho espiritual. Você está entendendo como a oração e o sofrimento de alguém, a milhares e milhares de quilômetros de distância, o outro nem sequer sabia que ela existia e que ela o favorecia. Então os santos, eles vão tendo essa compreensão, que na medida em que eles unem o sofrimento deles ao de Jesus, eles se tornam também causa de salvação para muitas pessoas. É isso que vai dando esse sentido. E daí vem a grande recompensa do céu. Ele, hoje na página do breviário, citado por Monsenhor Ascânio, ele aparece a Santa Teresa d'Ávila, que durante a vida já tinha sido favorecida, né, por sua direção espiritual. Então Deus permite esta aparição de São Pedro de Alcântara a Santa Teresa d'Ávila, e ele aparece para ela assim numa atitude de vitória, muito, muito feliz, e diz para ela: feliz penitência que me alcançou tamanha glória. Era como alguém que estava animando: Teresa, olha, vale a pena, viu? Continua firme, rezando, sofrendo, oferecendo, se purificando, se santificando, se ofertando, porque veja o tamanho da recompensa. Jesus mesmo fez algo parecido antes da sua paixão, antes da sua cruz. Lembra aquela cena em que Jesus leva Pedro, Tiago e João até o Monte Tabor? E ali Jesus mostra toda a sua glória, a transfiguração. Por que será que Jesus fez aquilo antes da sua paixão? Por que é que a transfiguração vem antes da paixão? Como uma forma de encher de esperança os apóstolos em seu coração. Era como se Jesus, em outras palavras, estivesse dizendo: vocês vão me ver na cruz, viu? Mas não se abalem, porque não termina ali, termina aqui. E é aqui que terminará a vida de vocês se vocês passarem por ali. De alguma forma, São Pedro animou Santa Teresa com essa aparição. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando nesta nossa vida penosa, triste, certos golpes, reveses, privações custarem o sangue do nosso coração, a palavra de hoje é coragem. Vamos, e não esquece, um olhar para o céu. Seja a nossa penitência a penitência que nos mandar Jesus. Aquela realidade que Deus nos permitir, a contrariedade, uma doença, aquilo que Deus nos permitir, aquilo que vier da mão de Deus. Porque, como falamos lá atrás, vale mais aceitar resignadamente a cruz que nosso Senhor nos põe sobre os ombros do que procurar voluntariamente outras. Tem o seu valor, o jejum, o sacrifício, é um exercício, a gente vai treinando para quando o sofrimento for chegando. Mesmo que a gente não vá programando, mas a gente já vai treinando, já vai exercitando a nossa vontade para a contrariedade. Mas não tem comparação com a resignação, quando é Deus que nos permite aquela aflição. Coragem. E aqui Santa Teresa diz essa frase: tudo passa. Lembra? É de Santa Teresa. A paciência tudo alcança. É uma palavra que ela deixou, Santa Teresa d'Ávila, dizendo assim, que nada deve nos abalar, nada deve nos desanimar, nada deve nos colocar medo. Tudo passa. Soframos, olha que linda essa frase aqui do Monsenhor Ascânio, soframos o dia só desta vida e teremos o gozo eterno. Entende? Esta vida, mesmo que ela inteira fosse de sofrimento, ela é como um dia. Um dia. O que é um dia em comparação com a eternidade? Você entende? E é porque Deus, na sua bondade, não é que nos permite 24 horas de sofrimento a vida toda, né? Sim, nós temos momentos de sofrimento, nós temos dias de sofrimento, nós temos fases de sofrimento, mas não é que é a vida toda, né? Dentro do rosário, né?
Nós temos só uma sequência dos mistérios da paixão propriamente dita. Ali, nos outros, todos têm os seus desafios, têm suas dores também, né? Até nos mistérios da alegria, tem dores ali nos mistérios da alegria. Mas para dizer, não é uma totalidade. Mas mesmo que fosse a vida inteira, de ponta a ponta, só sofrimento, em comparação com a eternidade, é um dia. Em comparação com um dia eterno. Com uma realidade sem fim. Por isso, no céu, eu e você nos alegraremos de ter sofrido aqui. Olha, se aquele sofrimento serviu para mim estar aqui, que eu sei que serviu, e a gente entendeu hoje que serve para isso, no céu nós nos alegraremos de ter sofrido aqui. Ó feliz penitência que nos dará tanta glória. Vamos rezar. Jesus, só te agradecer e pedir para que a tua graça venha a nos favorecer, de modo que toda essa realidade que nós meditamos hoje, nós possamos, à luz do teu Espírito, entender e, mais do que isso, viver. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Chegamos assim ao final do Breviário da Confiança de hoje, né? Foi muito bom ter você aqui conosco. Uma Ave Maria com alguém, o tempo está bem apertadinho, mas para rezar uma Ave Maria dá, se você aceitar. E já convidamos a você para hoje à noite acompanhar o grupo de oração sagrada. Olha aí, chegou e saiu. Quase que dava certo, quase que dava certo. Vamos ver aqui, vou fazer mais uma nova tentativa. A nossa irmã ia participar. Se ela mandar um convite rapidinho, eu procuro aceitar aqui, né? Vou até retomar aqui o... Opa, vamos lá, vamos ver se dá certo agora. Vai ter que ser uma Ave Maria ultra rápida. Já vai entrar rezando a Ave Maria, para poder a gente conseguir aqui terminar no tempo certo. Bem-vinda, minha irmã! Vamos rezar a Ave Maria hoje. Na próxima, talvez amanhã você converse um pouco mais com a gente, tá bom, Sam? Tá bom, obrigada. Amém. Maria. Cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Diz bem rapidinho, o teu nome e a tua cidade. Rapidinho. É Sâmia Fortaleza. Mas sou de Quixerambi. Mas sou do Quixerambi. Tá bom, Sandra. Um abraço grande para você. Obrigado pela sua participação. Continua conosco, tá bom? Deus tá bom. te abençoe. Tchau. E Maria te guarde. Feliz. Tchau, querida. Tudo de bom. Olha aí, deu tempo, né? É.